Tema da postagem de hoje: casos e curiosidades ufológicas importantes que muitos ainda não conhecem. O incidente de Kapustin Ir. Em sua imensidão, o território russo também esconde casos de OVNIs desde sua antiguidade. Em meio à corrida armamentista e tecnológica da Guerra Fria, existiam várias instalações militares secretas na antiga União Soviética, como por exemplo Kapustin Ir, um sofisticado centro de testes de foguetes. Em operação até os dias de hoje, esta base era alvo de constante vigília dos Estados Unidos, pois havia rumores de que lá poderiam estar as pesquisas que dariam a vitória aos russos na corrida espacial. Há boatos que em Kapustin Ir, os soviéticos trabalhavam com engenharia reversa, copiando as tecnologias capturadas de origem norte-americana, alemã e até mesmo de origem extraterrestres. Supõe-se que um destes casos teria ocorrido em 19 de junho de 1948, onde um OVNI metálico de formato cilíndrico sobrevoava a base aérea russa de Kapustin Ir, onde estariam as suas maiores e mais secretas pesquisas. Mas ao ser capturado pelo operador de radar da base, imediatamente caças MiG foram enviados para a interceptação do objeto, que ocorreu a 10 quilômetros da base. E sob o comando direto do comandante da Força Aérea Soviética, o piloto de caça travou um combate que durou cerca de 3 minutos contra um UFO que emitia uma luz muito intensa. E antes que sua vista fosse ofuscada pelas luzes que emanavam do OVNI, disparou um míssil certeiro rompendo o invólucro de proteção que envolvia a nave, finalmente a derrubando. Ao lançar o míssil, o objeto revidou com um feixe de partículas. Os relatórios sugerem que o MiG e o OVNI foram abatidos. Os militares soviéticos na época ficaram eufóricos com a captura da primeira nave extraterrestre. Rapidamente a levaram juntamente com os ocupantes para o subsolo da base de Kapustin Ir. E a partir daí, o programa espacial russo finalmente começou. Ao contrário do caso Roswell americano, o russo não chegou a ser noticiado pela imprensa. São nessas horas que podemos perceber o quão importante foi o incidente de Roswell. Pois sempre que nos deparamos com um misterioso incidente onde existem os rumores da queda de um UFO e vemos o mesmo padrão operante com a rápida chegada dos militares que, após bloquearem todos os acessos, proíbem a presença de qualquer testemunha no local e fazem uso da contra-informação, descredibilizando todos os fatos e verdades após um rápido e minucioso resgate dos destroços, deixando para a população somente dúvidas sobre o que houve realmente lá. E por isso este caso acabou apelidado como Roswell da Rússia, ou Russian Roswell. Podemos ver que tanto o fato ocorrido quanto o padrão de ação adotado pelos militares têm como referência os acontecimentos em Roswell. O caso Roswell da Rússia, como ficou conhecido, foi tema de um documentário do The History Channel, que no Brasil foi exibido com o título de O Roswell da Rússia, dentro da série Arquivos Extraterrestres. Curiosidade: Oceano Pacífico. Acredita-se que quase metade dos fenômenos inexplicáveis aconteça nos oceanos, dentro e fora da água. Existem registros de avistamentos de misteriosos eventos no mar, como objetos estranhos que navegam a velocidades extraordinárias, interferências nos instrumentos de bordo de submarinos e outras anomalias. Os OSNIs, objetos submarinos não identificados, também são pesquisados por ufólogos. Em 1990, um estranho objeto de 10 metros de comprimento que não possuía janelas emergiu próximo a um contratorpedeiro russo. Seus tripulantes ficaram observando atônitos enquanto ele se afastava vagarosamente emitindo luzes multicoloridas. E um pouco mais adiante, o OSNI levantou o voo e rapidamente sumiu. Nikolai Petrov, capitão do navio, diz já ter presenciado 6 avistamentos iguais a este. Perseguição em Teherã. Teherã, Irã, uma das regiões que reúne a grande maioria dos avistamentos de UFOs em todo o mundo, registrando casos impressionantes como esta perseguição aérea. Teherã, 1976.
a Força Aérea Iraniana, FAI, teria sido alertada por moradores de que um OVNI sobrevoava a cidade. No início, os oficiais acreditaram se tratar do planeta Vênus, mas após inúmeros relatos que não paravam de chegar, resolveram investigar o que havia no céu. Ao perceberem que o objeto era maior e mais brilhante do que o planeta, enviaram um caça F-4 Phantom para interceptar o UFO. O avião partiu da base aérea de Cherokee, a mais de 280 quilômetros da capital. Mas em meio ao caminho apresentou problemas no sistema de comunicação e nos instrumentos de voo. Então recebeu ordens para retornar para a base, e ao se distanciar de Teherã, tudo voltou ao normal. Um outro caça foi enviado e uma nova perseguição foi iniciada. Voando acima dos 1.200 km/h, o avião dessa vez havia conseguido se aproximar do objeto. Os radares então detectaram o objeto, revelando que o mesmo tinha mais de 45 metros em sua extensão. Segundo Jafari, o piloto do caça, o objeto possuía luzes multicoloridas alinhadas geometricamente no formato de um triângulo. Então, um pequeno objeto saiu de dentro do UFO a grande velocidade em direção ao caça pilotado por Jafari. Sentindo-se ameaçado pelo perigo iminente, tentou disparar um míssil e foi aí que percebeu que o painel de armamentos de seu caça não respondia a seus comandos e havia perdido também a comunicação com a base. Então efetuou uma manobra evasiva se afastando dos objetos e percebeu que o objeto menor retornara ao interior da nave-mãe, que acelerou em uma velocidade espantosa, desaparecendo em poucos segundos de sua vista. O caso não ficou somente no relatório oficial, foi também documentado pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, que notificou a Casa Branca e a CIA. Segundo a declaração de um piloto iraniano em 1994, o UFO teria subido a 10 mil metros de altitude em uma velocidade de 24 mil km/h, sendo que o caça F-4 Phantom alcança em sua velocidade máxima 2.370 km/h. Curiosidade: Espaço Sideral, 1981. Existe um vasto oceano de relatos de astronautas sobre objetos, sons e fenômenos misteriosos na literatura ufológica. O comandante Vladimir Kovalenok, junto com o engenheiro de voo Viktor Savinik, aportou na estação orbital soviética Salyut 6, a bordo da nave russa Soyuz T-4. Após 2 meses na estação, os 2 cosmonautas vieram a ter contato visual com um UFO de formato esférico, que segundo os 2 homens tinha aproximadamente 8 metros de diâmetro e era tripulado por 3 seres extraterrestres. E em uma reunião entre líderes, cientistas e ufólogos soviéticos, o caso foi revelado pelo tenente-general Beregovoy. Os cosmonautas teriam gravado um vídeo com 45 minutos de duração, onde, segundo relatos, se veem os seres do lado de fora da nave, mas que permanece secreto, guardado a 7 chaves, e que teriam iniciado contato com os seres, mas foram proibidos pelo comando de terra de prosseguirem com a aproximação. Estão gostando de nossos vídeos? Então, não esqueçam de deixar seu like e acessem nossas redes sociais Facebook, Instagram e nosso site.